Nosso primeiro assunto é o PERSE, que é o Programa de Retomada do Setor de Eventos e Turismo. Todo mundo sabe que esse setor foi extremamente afetado, machucado pela pandemia, né? Acho que não precisa nem muito explicar nem porquê nem como, mas é um setor que foi muito afetado e a retomada é muito complexa. Primeiro porque, em muitos casos, significa aglomeração, né? Tem muito evento ao vivo que não vai voltar tão cedo, viagens, hotelaria, são coisas complicadas. E ao contrário de comércio e de outras atividades, restaurante e comércio, por exemplo, se entrar uma determinação hoje dizendo que está liberado shopping center, loja, restaurante, eles abrem a porta, ponto, acabou. O entretenimento não é assim. A gente tem que fazer um planejamento, tem uma série de coisas que tem que organizar, de fornecedores, sabe? Um evento leva 6 meses para ser montado, para ser preparado. Então, é uma coisa que demora, tem todo um planejamento e uma estratégia envolvida, que a gente já vem conversando aqui nesse canal há algum tempo sobre isso. Então, mesmo que que essa retomada aconteça, que essa autorização, digamos assim, aconteça agora, é um setor que ainda vai sofrer durante um tempo, né? É um setor que emprega 7,5 milhões de pessoas, são empregos diretos e indiretos, então, assim, é muita gente que está num momento muito complicado. Então, a ABOC e a ABRAP, a ABOC é a Associação Brasileira de Empresas de Eventos, e a ABRAP se juntaram, que é a Associação Brasileira de Promotores de Eventos, para começar esse movimento e criar essa lei para tentar ajudar na retomada ou diminuir os prejuízos das empresas que perderam tanto com a pandemia, né? Era um projeto de lei até terça-feira, e a semana foi sancionado pelo presidente Bolsonaro, com alguns vetos. A gente vai falar muito rapidamente sobre isso, que também não estou aqui para dar aula de direito para ninguém, mas só para a gente saber que está rolando. Eu acho que o mercado, com essa lei, o mercado de entretenimento, sem dúvida nenhuma, ele fica mais animado e mais confiante numa retomada e numa volta, e não só as empresas maiores, né, os players maiores, que são as empresas organizadoras de eventos, as empresas de hotelaria. De novo, essa lei, ela foca em eventos e turismo, e não só os players maiores, mas os menores também. E isso é uma coisa que a gente vai falar um pouco mais para baixo. Então, só para dar um cenáriozinho rápido, eu já falei que é uma área que emprega 7,5 milhões de pessoas com empregos diretos e indiretos. Isso significa 5% do PIB nacional. Quer dizer, é coisa, é número, é dinheiro que entra, é muita gente trabalhando, às vezes muito mais gente do que a gente imagina. Em São Paulo, se a gente for fazer um parâmetro, isso significa 280 bilhões de receita. Nacional é 1 trilhão do PIB, quer dizer, é muito dinheiro, muita gente envolvida. Além, como eu já falei, dos players maiores, você tem segurança, os motoristas, pessoas de TI, sonorização, sonografia, montadoras, legalização, porque todos os eventos têm que ser legalizados, então tem toda uma parte jurídica especializada, fora as montadoras e tudo mais, né? Então, é um mercado que está muito afetado no topo dele e na parte de baixo, sabe? As pessoas pequenas, os montadores mesmos, as pessoas que eu acho que geralmente quem não está dentro da indústria nem se lembra, ou talvez nem saiba, né, dessas funções todas, do que essas pessoas fazem, que elas existem, né? Tem uma iniciativa super bonita de suporte para esse pessoal que chama Backstage Invisível, e que eu acho que o nome é assim, né? Fantástico. Porque infelizmente eles são realmente invisíveis. E aí a gente inclusive uma vez fez uma conversa aqui, eu dei uma ajuda pessoal, né? Não da Full Sail, porque eu achei essa iniciativa realmente necessária, né, e tal. E daí eu falei, poxa, são invisíveis mesmo. E daí o criador desse projeto falou, quando a gente faz tudo certo, a gente é invisível. A gente é invisível quando a gente é competente. Quando mas dá depois errado, exatamente. A gente paga o preço de ser competente, é ser invisível. E é uma das classes que mais está sofrendo, né? E que, diferente de outras classes,
a gente não fala sobre, né? Os cameramans, ou uma o pessoal que trabalha ali na produção. É uma retomada, né, que vai demorar muito, porque muitos desses produtos significam aglomeração, né? E isso que eu falei, quer dizer, não é uma retomada automática. Ah, tá bom, pode fazer show a partir de hoje. Imagina, você tem que negociar com o artista, você tem que ver onde que ele vai tocar, você tem que ver o palco, a cenografia, a produção, não sei o quê. É pelo menos 6 meses, entende? Então, a gente vê aí que é um ano inteiro ainda de muita dificuldade para essa turma que trabalha nessa área. O Elvis Mota está dizendo aqui, viva a arte e a música independente. Sem dúvida nenhuma. Mas nem todo mundo consegue sobreviver independente, né? Quanto artista bom que tem aí independente que tem que ir trabalhar num banco, tem que ir trabalhar numa loja, e músicos e pessoas que têm que trilhar outras carreiras que não conseguem sobreviver. E, assim, para os que conseguem, maravilhoso, e vive esse mercado independente, mas nem todo mundo consegue viver isso, né? E sobreviver disso. Uma coisa que a gente tem que levar em conta é que, com a pandemia, o digital teve um avanço muito importante na parte de eventos, né? Então, muitas lives aconteceram lá no começo, muito artista fazendo lives, muitos congressos, muitas palestras online, que era um caminho natural, eu acho, né? Mas, sem dúvida, é importante, sem dúvida vai continuar aí, mas nada substitui o ao vivo e o físico. Quer dizer, se você for pensar, por um exemplo bem simples, feiras agropecuárias, por exemplo, como é que você vai botar aqueles tratores enormes, aqueles produtos todos, e é um negócio que movimenta milhões. Para a economia do país é muito importante, né? Então, enfim, isso só para dar um exemplo. O que a BEOC fala muito e que faz algum sentido, faz bastante sentido, é que a BEOC foca muito em feiras e eventos e congressos profissionais e tal, que às vezes quando a gente pensa em entretenimento, em evento, a gente não pensa nesse lado de coisa, porque às vezes não é entretenimento, mas é evento também. Né? Essas feiras que tem lançamento de produto, lançamento de carro, feira de turismo, eventos corporativos feira de negócio, também, né? Eventos corporativos, muitos conseguiram sobreviver nesse formato digital, né? Mas tem algumas coisas que não funcionam digitalmente, né? Feira, lançamento de produto, essas feiras movimentam muito dinheiro para os estados que as recebem, né? Tem muito estado aí que briga para ter feira, sei lá, Feira Nacional dos Produtores X, porque movimenta hotelaria, movimenta dinheiro, movimenta transporte, e é muito importante, né? E o que eles dizem é que, assim, se o shopping center já pode funcionar normalmente e pode receber as pessoas, tudo bem, tem as regras sanitárias, tem que fazer aquele termômetro, tem um horário determinado, tem algumas regras, mas os shoppings estão funcionando, por que as feiras e os congressos não? Eu acho que é um pensamento que vale a gente ter, porque é uma questão de regulamentar, sabe? A feira pode acontecer dessa maneira, você pode segurar o número de participantes, mas as marcas precisam estar ali, precisam expor, precisam fazer esse networking. Nem tudo no mundo funciona eletrônica e digitalmente. Então, por isso, essas duas entidades criaram esse movimento que antes era a PL 5638, e agora, como já foi sancionada, deixou de ser um projeto de lei e virou a Lei 14.148, que já está em vigor. Ela foi assinada pelo presidente no dia 3 de março e já está em vigor. O Edemur está dizendo, além de tudo, ainda vamos depender de boa vontade política. Exatamente, mas eu acho, Edemur, que essa lei é um aceno de boa vontade. Não vem com tudo que se gostaria? Não, mas é um aceno de boa vontade, né? Ela visa ajudar as empresas organizadoras de eventos, de entretenimentos, de feiras e congressos, como a gente já falou, cinemas, casas de show, hotelaria, turismo e tal. Então, acho que a gente não conseguiu tudo que foi pedido, mas algumas coisas vieram e acho que realmente pode ser bom.
né? O que ela estabelece? Eu vou aqui só nos pontos principais, tá, gente? Porque isso aqui não é aula de direito e nem de lei, mas só nos pontos principais. Em primeiro lugar, ela estabelece a renegociação de dívidas tributárias. A gente sabe que no Brasil a carga tributária é enorme, né? Então, ela restabelece a renegociação de dívidas tributárias ou não, incluindo o FGTS, o que para muita gente é um grande alívio, né? Ela cria o PSGC, que é o Programa de Garantia de Setores Críticos, que também é um programa que vai financiar e vai ajudar a que essas empresas consigam não só novos empréstimos, como renegociar os seus empréstimos antigos. Então, você tem empréstimos com prazos de 12, 60 meses, com taxas especiais, com carências de 6 a 12 meses para começar a pagar. Eles podem usar dinheiro do fundo garantidor e o mais importante, essas empresas não precisam apresentar nenhuma garantia, nem móvel, nem imóvel, nem fiador, nem nada. Então, isso para muitas empresas pode ser muito importante. Esse programa vai ser gerido pelo BNDES e pode realmente salvar a vida de bastante gente. Sobre o parcelamento de débitos, eles autorizaram um desconto de até 70%, então isso para muitas empresas é bastante significativo, com parcelamento de 145 vezes. É muito importante. A única coisa que não tem esse parcelamento tão grande são débitos de previdência, porque a Constituição Federal estabelece 60 meses e não mais que isso. Mas o resto, todo esse parcelamento pode ser feito em 145 meses, de novo, para dívidas tributárias ou não, tá? Até para aqueles pagamentos de eventos que não aconteceram, esse tipo de coisa. Então, assim, ajuda muita gente, né? No projeto de lei todo, houveram 9 vetos por parte do presidente, a lei já está em vigor, esses 9 vetos voltam para ser analisados pela Câmara, eles podem querer ou não propor alguma emenda, algum adendo, a gente vai ver como isso vai andar, mas a maior parte da lei já foi aprovada. Do veto dos mais importantes, a isenção tributária, porque o projeto pedia a isenção tributária completa para esse setor, não vai rolar, não tem como, né? Não tem, a conta não fecha, então a isenção tributária não rolou. E uma coisa que tinha vindo em 2020, que o governo estava pagando uma parte dos salários que foram diminuídos, né? Porque alguns profissionais uns foram demitidos e outros tiveram seus salários diminuídos, e o governo estava pagando uma parte dessas duas contas. E eles queriam esticar isso, porque isso era só até 2020, queriam esticar isso para esse ano, o que não vai acontecer também. Foram os 2 principais vetos dessa lei esse ano. Eu, esses dias, botei no Instagram que a gente ia falar sobre isso. E o Ian, que é dos segredos de restaurantes, mandou um comentário para mim que eu achei bastante interessante. Ele falou que bom que foi aprovado, mas infelizmente para os pequenos e os trabalhadores não sobrou nada. Na verdade, que bom que foi aprovado, sim, concordo. Não acredito que não tenha sobrado nada. Talvez para os pequenos e para os trabalhadores não tem nada de imediato. Mas se esse setor, de alguma forma, conseguir se reerguer e conseguir voltar, para os pequenos e para os trabalhadores, eles voltam também, né? O segurança vai ter onde trabalhar. São mais oportunidades, né, para os menores. Sabe? Quer dizer, uma coisa leva a outra. Às vezes até um efeito manada, as coisas têm que começar de algum lugar, né? É difícil você fazer de cara uma lei que cubra e que abrace todo mundo, até porque, tudo bem, esse setor foi muito prejudicado, mas não foi o único prejudicado, né? Então, se você fizer uma lei enorme que cuida e só cuida desse setor, você tem que fazer alguma coisa parecida para os outros. Aí é uma coisa muito complexa, né? Então, eu acho que a gente está vivendo um momento, né, Andréa, que, cara, praticamente nós estamos vivendo uma guerra, mas é uma guerra biológica, claro, né? Claro. Então, é um momento de muito desafio e é um momento de, acho que,
eu olho alguns dos políticos sem querer, né, sem ser partidário, e essa semana eu tive a alegria de poder conversar com o responsável pelo Instituto Unibis Cultural, e aí ele estava falando isso, a cultura não tem partido, né, a gente tá sempre, entra um, sai outro, e é sempre a mesma batalha. Então a gente precisa às vezes dar um passo para trás, assim, e saber olhar um pouco mais com esses olhos, tentar um pouco de isenção tanto partidária como das nossas próprias dificuldades, e enxergar que às vezes a gente não está contemplado necessariamente imediatamente naquele progresso, mas é um progresso para o mercado em si, né? Claro. É um passo à frente. Claro, claro, assim, acho que é muito difícil, aliás, é impossível. Eu tenho um amigo que fala muito, nem Jesus agradou a todas as pessoas. Então, assim, é muito difícil, em qualquer área, em qualquer situação, agradar a todos. Seja com uma lei, com uma ideia, com um produto, é impossível. Então, assim, agradar a todo mundo, a gente não vai. Mas eu acho que foi um pontapé inicial que é importante, eu acho que dá um fôlego para esse mercado. Eu acho que dá esperança para quem trabalha nesse mercado. Eu estou vendo que está aí a Ana Goldman, ela está dizendo, sem dúvida. Aninha, queria muito saber a sua opinião. Você que trabalha ativamente nesse mercado, como é que a empresa que você trabalha está vendo isso? Porque eu, particularmente, acho que traz esperança. Quer dizer, se você for pensar, ano passado, ninguém imaginava que um ano depois a gente estaria no pior momento da pandemia. Nossa, quem diria, né? Ninguém pensava nisso. Então, essa é uma lei que assume isso e tenta ajudar para ver de que maneira a gente consegue melhorar, né? E fazer a roda girar e as coisas acontecerem. Né? Tudo bem, se nesse momento essa lei só atinge os grandes, ok, então vamos botar a feira e congresso para acontecer e vai ter cenógrafo trabalhando, vai ter montador trabalhando, vai ter carregador trabalhando, vai ter segurança, vai ter gente de limpeza. E a coisa vai andando, né? A coisa vai andando. Então, acho que do PERSE, a Aninha está dizendo, é uma luz no fim do túnel, foi um pontapé inicial. Exatamente, eu concordo com a Ana, eu acho que assim, é um mercado que estava muito desanimado, porque fechou o ano, e eu posso dizer porque eu sou desse mercado também, fechou o ano a gente achando que 2021 ia ser um ano incrível, porque outubro e novembro foram meses com índices mais baixos, e janeiro foi foi piorando, março e abril foram caóticos, e como eu falei, não é um evento que a retomada é imediata, não é um setor, aliás, que a retomada é imediata, as coisas demoram, né? Então, acho que é uma luz no fim do túnel, uma esperança para quem trabalha nessa área de que 2021 ainda tem salvação, pelo menos do segundo semestre para frente, porque a gente já está em maio, né, gente? Então, o primeiro semestre já foi. Né? Então, eu acho que sobre o PERSE é mais ou menos isso. Esses são os pontos principais dessa lei. Eu acho que é um respiro para quem trabalha com isso. Vamos ver de que maneira as coisas acontecem. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta. Aliás, isso a todo momento, gente. Quem tiver comentário, dúvida, pergunta e quiser participar, a gente vai adorar. Isso aqui é muito mais um bate-papo, uma conversa, do que uma aula, do que qualquer outra coisa. Então, eu convido vocês a participar. Entrou agora a Miss Xianxi, ela é americana, ela fez contato comigo essa semana, que ela adora a nossa live. Eu falei que quando ela entrasse, eu ia, então, fazer um break, eu ia falar inglês, e ela falou que não, que ela gosta de ouvir em português, porque ela adora o Brasil e ela quer treinar o português. Olha só! Né? Eu achei super legal, ela está acenando aqui para a gente. E então, Miss Hershey, welcome. E eu vou continuar falando português porque você pediu assim.